O Método Perigoso trata-se de um filme baseado em fatos reais. Temos três personagens principais: Sigmund Freud, Carl Jung e Sabine Spielrein. O enredo gira em torno da relação desses três personagens. Freud sendo não só o pai da psicanálise, como uma figura paterna para Carl Jung, e Sabine Spielrein como paciente de Jung, esse que por sua vez estava começando a utilizar a metodologia proposta por Freud para realizar sua terapia, que consiste na cura pela fala, a psicanálise. Logo no início, vemos Jung usando o método da associação livre, dissertando palavras aleatórias e deixando a paciente responder livremente o que vem em sua mente, de modo a compreender melhor suas associações inconscientes. A associação livre é uma das principais técnicas da psicanálise. Freud elaborou esse método logo após perceber que a hipnose não funcionava, já que, quando os pacientes voltavam do transe, as neuroses também retornavam. Isso nos contextualiza acerca da época em que o filme se passa. Freud já tinha desenvolvido a base de suas ideias que constituíam a psicanálise, assim como já possuía diversos alunos que praticavam, o que se evidencia quando Jung viaja para a Áustria a fim de conhecer Freud. Nesse encontro, os dois conversam durante 13 horas ininterruptas. O drama do filme se dá na intensificação das relações. Segundo Freud, a terapia deve ser impessoal de modo que não haja transferência, quando a paciente projeta no analista certas impressões, de forma excessiva. Sabina apanhava do pai na infância e dizia sentir prazer com essa humilhação, o que se prolongou para a vida adulta. Ao longo das sessões, a mulher começa a projetar a imagem do pai em seu analista, Jung, que acaba cedendo aos seus impulsos e se envolvendo sexualmente com ela, satisfazendo os seus desejos reprimidos. Já a relação de Jung com Freud, no início, é bastante estreita. O primeiro vê em Freud uma figura paterna, alguém que ele admira tanto quanto o seu trabalho, no qual se inspira e leva adiante em sua prática clínica, de uma forma tão engajada que Freud o considera um possível sucessor. Porém, com o passar do tempo vão criando-se divergências entre os dois. Jung critica Freud por interpretar os fenômenos psíquicos por um viés, ao seu ver, meramente sexual, e por querer manter um modelo rígido em relação à prática psicanalítica. Freud considera Jung supersticioso, fugindo dos parâmetros científicos, levando em consideração seus estudos de parapsicologia e com teor místico. Com isso, vai criando-se um abismo entre ambos, o que acaba culminando em um rompimento dos dois, dada a divergência de ideias. O envolvimento de Jung com Sabina só torna as relações ainda mais conflituosas, já que Freud reprovava totalmente essa atitude, tendo em vista que o analista, eticamente falando, precisa saber o seu papel e conhecer os seus limites para não ultrapassar barreiras que não deve e acabar comprometendo o tratamento. A partir desse evento, o envolvimento de Jung com Sabina, Freud começou a formular o seu conceito de contratransferência, quando o analista responde à transferência do paciente. Sabina era virgem quando começou o processo terapêutico. Ela acreditava que a sua condição histérica consistia no fato de não ter tido experiências sexuais, já que tinha como referencial o que lhe aconteceu durante a infância, a humilhação que sofria do pai, e a excitava. Apesar da transferência, ela teve uma melhora considerável com o tratamento, inclusive começou a estudar medicina e psicanálise, se tornando cada vez mais consciente de seus complexos e desenvolvendo suas próprias teorias. É válido ressaltar que esse envolvimento entre analista e paciente acarreta em crise para ambos. Quando Jung aborda Sabina e afirma que eles não podem continuar com aquela relação, ela tem novamente uma crise devido ao rompimento.
Mais tarde, quando já recuperada e quase formada na faculdade, encontra Jung novamente e o avisa que vai embora para Viena. Este cai de joelhos em seu colo, chorando e pedindo para que ela não vá. Vemos aqui o impacto emocional gerado não só pela transferência de Sabina, mas também pela contratransferência de Jung ao correspondê-lo. Perto do final do filme, Sabina se encontra com Freud para discutir acerca de uma dissertação onde ela demonstra o poder destrutivo da libido. Há tanto potencial criativo quanto destrutivo. Por exemplo, a destruição de duas individualidades, o casal, para a criação de uma, o filho, no ato sexual. Freud, acreditando em um vínculo indivisível entre o sexo e a morte, utiliza sua dissertação como uma das fundamentações para a elaboração do que mais tarde chamaria de pulsão de morte. Sabine Spielrein conseguiu sobrepujar a disputa entre seu superego e seu id, na tentativa de reprimir seus desejos sexuais que adoeciam seu ego, indo de paciente a psiquiatra e psicanalista, especializando-se em psicologia infantil, como afirma nas últimas cenas do filme para a esposa de Jung. Carl Jung, por sua vez, após romper com Freud, entra em uma reclusão onde começa a dedicar-se aos seus próprios estudos, afligido por um sonho apocalíptico cujo significado desconhecia, fruto de algo que ele irá chamar de inconsciente coletivo, em sua linha teórica, a psicologia analítica, onde utiliza como base os conceitos propostos por Freud e criando novas significações com base em seus estudos e experiências. Um Método Perigoso é um bom filme, porém poderia ter sido melhor aproveitado, se aprofundando um pouco mais nos conceitos e teorias que são apresentados na narrativa. A sensação é de que tudo acontece muito rápido. Para alguém que não conhece a história real que inspirou o filme, tudo isso pode soar muito confuso e até mal interpretado. Claramente não seria possível abordar todos os conceitos, mas os que foram apresentados poderiam ter sido esmiuçados um pouco mais. A própria psicanálise em si poderia ter sido explicada de forma mais abrangente, assim como os estudos de Jung após romper com Freud e, claro, o trabalho de Sabina, que não é tão conhecido, o que não retira sua importância, sendo uma das primeiras psicanalistas da história. Por fim, observo que o filme busca enfatizar as relações dos personagens, a prática terapêutica da psicanálise, a importância e responsabilidade da relação entre médico-paciente nessa prática e também os perigos que envolvem o método, o que intitula o longa, trazendo como principais questões os conceitos da transferência, contratransferência, projeção, principalmente da figura paterna, e como isso impacta não somente o tratamento, mas a saúde mental dos envolvidos no processo. É um drama conflituoso que, por outro lado, também demonstra a capacidade do ser humano em ressignificar certas questões de seu passado através da sublimação.